Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos fazer um comparativo muito interessante entre dois títulos muito investidos, muito comentados, muito analisados, que são o Tesouro IPCA Principal 2035 e o Tesouro IPCA Principal 2045. Esses dois aqui, também conhecidos como NTNBs longas ou IPCAs longos, o pessoal fala muito em IPCAs longos quando fazem essa referência. Em geral é para as NTNBs principais, para o Tesouro IPCA principal, ou seja, aquele que paga tudo no fim. Né? Você tem que esperar pacientemente o tempo passar até o vencimento para ter a rentabilidade integral deles. Bom, gente, são os dois principais títulos para aposentadoria pelo seu longo prazo e são muito preferidos para isso, para outros projetos de longo prazo também. E o 45 ele tem a grande característica de ser o quê? De ser a NTNB longa que mais tem marcação a mercado, os efeitos são mais intensos e um dos exemplos a gente pode ver por esta planilha aqui do balanço do Tesouro Direto de dezembro desse ano, do ano que passou agora, 2020, perdão, em que nós vemos aí 13,96, foi o que mais ganhou no mês em marcação a mercado. Lembrando que essa planilha aqui é calculada supondo o resgate, certo? A pessoa compra no primeiro dia útil do mês e resgata no último dia do mês. É assim que o Tesouro calcula, certo? Então aqui está embutido o custo da taxinha aquela de spread, certo? Que a taxa é mais alta quando a gente faz o resgate antecipado. Então isso aqui está incluído, certo? Bem, e o Tesouro IPCA 35 é daqueles IPCAs longos o que contém menos risco, certo? Porque ele contém a mesma taxa, isso é uma coisa que nós vamos comentar também, a mesma taxa do 45, mas ele vence 10 anos antes. Então, assim, são dois IPCAs longos, certo? Mas esses 10 anos a mais do 45, que agora são 24 anos versus 14, o que acontece? Como eles têm a mesma taxa, é como se o Tesouro dissesse assim: se você quer obter todo o benefício de longo prazo, de marcação a mercado e de juros compostos do IPCA 45, você pode ter esse título, mas você vai pagar a mesma taxa que o 35. Me parece que o pessoal do Tesouro pensa assim. Então, isso aqui já é de praxe, né, gente? Todos os dias a gente vê isso, IPCA 35 e 45 com a mesma taxa, o que tecnicamente está bem errado, porque quanto maior o prazo, maior o risco, e são 10 anos a mais de risco Brasil, então deveria ter uma taxa um pouco maior no IPCA 45, certo? Para vocês terem uma ideia de quão significativa é essa diferença, pessoal, vou fazer uma comparação assim para a gente entender bem o que é esse prazo de diferença entre os dois. Se hoje fosse o vencimento do IPCA 35, o IPCA 45 seria a mesma coisa que o prefixado 31 em termos de prazo. Isso é para vocês terem a noção. Quer dizer, o IPCA 45, quando o 35 vencer, ele ainda vai ser um título de prazo médio para longo, com toda a sua característica, certo? De tão longo que é esse prazo. Quer dizer, todo mundo tem noção que o prefixado 31 é um prazo bastante longo, né? São aí um pouquinho menos de 10 anos, porque é 1º de janeiro, né? Então o 45 seria mais ou menos isso quando o 35 vencer, gente. E aí eu trouxe a comparação para os dias de hoje, pra vocês terem uma noção como é grande a diferença de prazo entre eles e as taxas são as mesmas. Então assim, quem quer obter o melhor benefício do juro composto no IPCA 45, isso só ele oferece no Tesouro, vai ter que se sujeitar a receber a mesma taxa do IPCA 35. E por outro lado, quem comprar o IPCA 35 não vai ter um efeito tão intenso de marcação a mercado, mas vai ter menos risco. Tá, e vai ter 10 anos a menos de prazo, 10 anos a menos para ter o rendimento do juro composto e 10 anos a menos de postergação de imposto de renda também, né? Porque nessas NTNBs aqui, nesses IPCAs principais, a gente só paga imposto de renda no fim. Então, são perfis um pouco diferentes e, bom, mas nós vamos comparar aqui a dinâmica deles, só para mostrar aqui a última questão, como as taxas são absolutamente iguais,
Nós temos aqui o gráfico do 35 nos últimos 30 dias e do 45, vejam que é absolutamente igual. Tá aqui o 45, só está mudando um pouquinho a altura aqui da tela, né, gente? Bom, agora nós vamos... então, como, por exemplo, a pessoa tem os dois prazos, certo? Tá tranquilo de comprar tanto um quanto o outro. A gente sempre sugere uma diversificação de carteira, mas assim, aí a pessoa pode ficar em dúvida, mas se as taxas são as mesmas e eu tenho os dois prazos, então eu vou comprar sempre 50-50? Bom, é uma possibilidade. Mas se a gente quiser saber, mas qual que é o mais caro e qual é o mais barato, né? Então a gente não tem muito como dizer isso, porque a diferença de prazo também difere o preço. Só que a dinâmica do preço, ou seja, a oscilação desse preço ao longo do tempo, como a taxa é a mesma, mas o prazo é diferente, então em função do prazo ser diferente, o preço oscila de forma diferente, certo? E outra questão é a seguinte, a oscilação no 45 é muito mais intensa porque ele parte de um preço menor que o IPCA 35. Como o IPCA 35 está mais perto do valor nominal atualizado, que está em torno de R$ 3.400, quando eu gravo o vídeo, final de janeiro de 2021, como ele está mais perto, o preço dele é mais alto, do 35. Então ele oscila menos e tem menos risco, e por conseguinte tem uma dinâmica diferente na curva do preço. E é isso que nós vamos focar bastante hoje. É essas curvas de preço e a diferença dinâmica que ocorre entre eles. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso para a gente ver qual papel está com mais desconto, mesmo tendo a mesma taxa. Isso parece muito paradoxal, assim, ouvindo de primeira impressão, mas é exatamente isso que nós vamos comprovar para vocês, certo? Então vamos lá para a tabelinha do Excel, em que isso vai ficar bem fácil de entender. Antes eu vou mostrar aqui para vocês, vou explicar o que eu fiz aqui na tabela, e eu peguei a tabela do lado do balanço do Tesouro Direto de 2020 e 2021, certo? Até... E vocês vejam que vai longe o negócio. Até 26 de janeiro, tá, gente? Então a tabelinha aí tá bem atualizada aí para a data de publicação do vídeo. Então nós temos aqui a taxa de compra, que é janeiro de 2020, certo? Aqui o preço de compra, certo? Aqui o preço proporcional. O que é isso? É o percentual de preço a mais que o Tesouro IPCA 35 tem em relação ao 45, certo? Porque, assim, como a taxa é igual e o prazo dele é menor, o preço dele sempre tem que estar mais próximo do VNA. É impossível o preço do 45 ultrapassar o preço do 35 se a taxa for igual. É impossível matematicamente, tá, gente? Então esse preço proporcional aqui vai ser sempre positivo. E a gente vai observar o que, gente? Quando o preço de um está muito mais alto que o preço de outro, pode ser porque o 35 se valorizou demais na marcação a mercado ou o 45 perdeu demais. Mas como a gente sabe que o 45, por ele ser um ativo mais volátil e mais responsivo, quando ele ganha mais, quando ele perde mais, a gente sabe então que quando essa diferença aumentar, não pode ser por uma hipervalorização do 35, só pode ser por uma desvalorização do 45. Olha aí que informação fantástica essa, certo? Essa dedução aqui. Essa dedução é muito importante, mas a gente vai ver no gráfico. Esse é o centro do nosso vídeo. É o gráfico, e a gente vai ver e vocês vão entender a partir dessa proporção entre os preços. E aqui, pessoal, eu fiz aqui também uma linha, tá? Tomando por base 100 o preço do dia 2 de janeiro de 2020. E depois, se o preço fica menor, significa que a pessoa estaria com prejuízo de marcação a mercado. E a gente vai ver como o ano de 2020 foi bastante sofrido nesse aspecto e como um papel sofreu muito mais que o outro. Isso aí vocês vão ver claramente também. Então, pessoal, vamos descer aqui. E aqui está a primeira curva que eu quero mostrar para vocês, que é a do preço. Preço nominal. Simplesmente isso. IPCA 35 é azul, IPCA 45 é vermelho. Vejam que as curvas são muito parecidas. Elas fazem o mesmo traçado.
o mesmo desenho, mas como elas estão em margens, em amplitudes diferentes de preço, elas refletem comportamentos diferentes, informações diferentes de rentabilidade. Porque veja só, gente, um papel que bate ali 1.500 e depois cai para 1.000 é completamente diferente de um que estava em R$ 2.000 e cai para 1.600. Por quê? Porque um perdeu, entre aspas, de marcação a mercado praticamente um terço do seu valor, e o outro perdeu ali 20% do seu valor, certo? Então, e quando ganha também, olha aqui, ó, o 35 aqui, ó, quando ele sai ali de 1.600 e poucos reais e volta para algo superior a 2.000, ele está ganhando R$ 400, em cima de 1.600 é 25%. Já o IPCA 45, quando ele sai da base ali de 1.000 e poucos reais e vai para algo em torno de 1.400, 1.500, ele está ganhando de 40% a 50%. É muita diferença. Então, outra questão aqui. O timing, o momento de entrada no 45 é muito, muito importante, certo? Já atendendo a uma pergunta aí de alguns de vocês, assim, escolhi o Tesouro IPCA 35 para minha aposentadoria. Posso fazer o aporte mensal sem me preocupar com a taxa? Pode. Você vai ter o efeito da bola de neve ao longo do tempo, certo? Você vai ter uma taxa média que vai acompanhar o mercado. Nós sempre sugerimos, se a taxa está um pouco mais alta e o papel, por conseguinte, mais barato, poder comprar um pouquinho mais, certo? Porque isso dá resultado sim, você consegue aumentar sua taxa média ao longo do tempo. Mas se você não quer se preocupar com isso, você pode perfeitamente fazer aquele aporte mensal metódico. A gente já tem vídeo mostrando que isso é uma estratégia vencedora no Tesouro Direto, certo? Pode fazer por 45 também, só que tem que ter nervos de aço, certo? E nós vamos mostrar aqui também toda aquela rentabilidade mensal que foi complicada em 2020. Olha aqui, pessoal, olha isso. Base 100, né? Então veja só, o que era R$100 lá no dia 2 de janeiro de 2020, no auge dos problemas mundiais aí com a doença, olha aqui, gente, em março do ano passado chegou a ser 70 e pouquinhos. E no 45, e no 35, 80 e pouquinhos. Então vejam que quando o IPCA 45 cai, ele cai para valer, certo? E o 35 cai menos, certo? E quando o 45 ganha, ele também ganha bem mais, porque vejam que o movimento de vir daqui para esse ponto aqui, quando ele recuperou, ele foi de 70 para 100 e o 35 foi de 80 e poucos para um pouquinho mais de 100. Então vejam que esse movimento aqui, proporcionalmente ao que estaria investido aqui, quem entrou nesse ponto da curva, o ponto mais baixo aqui, teria uma vantagem maior no 45, mas é aquilo, quando cai de novo, sofre de novo. Então por isso que é um papel que tem que ter muito sangue frio e nervos de aço. Pois bem, e o preço proporcional, pessoal? Olha aqui. Aqui está uma grande métrica para a gente saber quando um está mais barato que o outro, tendo eles as mesmas taxas. Então veja, pessoal, aqui ó, no comecinho do ano passado, nós tínhamos ali que a diferença de preço entre eles não passava de 40%, ou seja, o IPCA 35 não era mais do que 40% mais caro que o 45. E aí veio o problema de saúde, a diferença aumentou muito. O que aconteceu? O IPCA 45 ficou muito mais barato e a diferença pulou para 60%. Ficou assim ali nos picos em março, depois em maio, depois caiu, voltou a uma quase normalidade entre julho e agosto, depois estressou de novo com eleições e outros fatos, aí caiu em dezembro e aí no comecinho desse ano voltou a subir de novo. Então, gente, o que dá para dizer com base nesse gráfico? Quando a diferença de preço entre eles for aí na casa de 40%, 45%, significa que o Tesouro IPCA 45 está num preço normal para caro, certo? Quando a diferença de preço entre eles está acima de 50%, significa que o IPCA 45 está muito mais barato. E aqui sim seria o momento da pessoa ter entrado
mais no 45 do que no 35. Então, se você tem essa dúvida, posso investir nos dois. Qual que eu vou preferir em determinado mês? Divide ali o preço do 35 dividido pelo preço do 45, subtrai 1 e multiplica por 100. Então vamos fazer isso na última cotação para vocês darem uma olhada e verem como é que fica esse conceito aplicado na prática. Então aqui nós temos os preços do dia 27 de janeiro de 2021. Então eu vou pegar aqui o 35, né, a R$ 2.049 com 65 centavos. Vamos dividir pelo preço do 45, 1.423 com 95. Vamos tirar 1 vezes 100. Tá aí, ó. A diferença de preço entre eles é 43,94%. É uma diferença normal. Então, assim, aqui o preço do IPCA 45 tá normal para talvez caro, certo? Então, o que é mais tranquilo aqui? Comprar o 35. Por quê? Porque o 35 vai ter menos risco. Agora, lá em março, ou em abril, maio, enfim, quando essa diferença estava acima de 55%, significa que o 45 estava muito descontado, porque ele estava sofrendo muito na marcação a mercado. Vamos ver qual seria o momento aqui nessa curva. É nesse momento aqui, ó, é exatamente esse momento aqui da curva vermelha, quando ele afundou aqui na relação do preço base 100 com relação a janeiro de 2020. Então aqui realmente o IPCA 45 ficou muito barato, certo? Depois ele recuperou. Agora sim, ó, o que dá para dizer? Dá para dizer que eles estão equivalentes, certo? E eu tenderia a preferir o 35 nesse cenário aqui, em torno de 40 e poucos por cento, certo? Por quê? Porque o 35 vai me trazer menos risco para a carteira. Agora, nesses momentos aqui, 45, muito melhor, certo? Então, gente, informaçãozinha muito importante, muito bacana. Isso aí já vale a curtidinha, já vale mandar para o cunhado aprender a investir direito, né? E aqui, pessoal, a marcação a mercado deles, tá? Vejam que os números em 2020 realmente foram muito terríveis, né? Foram assustadores. Olha aqui, ó, em março o IPCA 35 caiu 15% e o 45 caiu 24%. Não é mole isso aqui, gente. A pessoa tem que ter um psicológico muito grande para suportar bem isso aqui. E vejam que, olha só, gente, é taxa igual. Então, enquanto essas taxas estiverem iguais, o que eu vou falar aqui vai valer. Quando eles caem, o 45 cai mais, e quando eles sobem, o 45 sobe mais. Sempre que as taxas forem iguais. Isso aí pode escrever na pedra que se as taxas forem iguais, vai ser assim. Então a gente observou isso o ano inteiro de 2020. Olha aqui, ó. Quando o 35 caiu um pouco, o 45 caiu mais um pouco. Quando o 35 caiu muito, o 45 caiu mais que muito. Quando o 35 recuperou um pouco, o 45 recuperou mais. Aí o 35 perdeu o que tinha recuperado. O 35 perdeu o que tinha recuperado, o 45 perdeu mais. É assim, gente. Aí deu uma grande recuperação aqui em julho. O 35 recuperou 8%, o 45 recuperou 14%. E em dezembro, o 35 recuperou 8% e o 45 recuperou 13%. Mas e aí? Na rentabilidade do ano, quase 6% para o 35 e 4,5% para o 45%. Por quê? Porque o 45 ainda não se recuperou de todos os tombos. Por isso que vocês vejam que os tombos são violentos. Então tá aqui, ó. Essa é a curva de marcação a mercado, linha azul, IPCA 35, linha vermelha IPCA 45. Então mostra exatamente aquilo que a gente estava comentando. Vejam que o 45 é um papel mais sofrido para carregar, certo? Porque ele vai sofrer mais quando as taxas ficarem altas, mas é nesses momentos, e aqui o destaque vai para esse período aqui, é nesses momentos em que ele vai estar descontado com relação ao 35 e ele vai fazer o caminho de volta, ele volta subindo mais rápido, certo? E aí veja aqui, ó, de março a julho, olha aqui, ó, o 35 recuperou e o 45 recuperou de um fundo mais profundo e atingiu um topo mais alto, certo? Então, e qual é a relação? Você vê na relação de preço, já que a taxa é igual,
tá? Se você investe nos dois papéis, tem os dois prazos e quer tentar assim otimizar as chances, né? Deixar a chance o melhor possível para você estar aí com uma taxa melhor, um jeito de conseguir um ganho melhor e quando comprar mais de um ou mais do outro é comparando o preço e colocando nesse gráfico aqui. E se o preço, se a diferença de preço for maior que 50%, IPCA 45 sem dúvida é melhor. Se tiver ali 40%, 45%, fica a gosto do freguês, mas eu prefiro o 35%, certo? Então, pessoal, lembrando que isso aqui é um estudo matemático aí, feito aí de janeiro de 2020 a janeiro de 21, certo? Tudo que eu estou falando aqui é válido para este período, certo? Como os papéis têm as mesmas taxas, eles vão apresentar esse comportamento enquanto estiverem com as mesmas taxas, certo? Mas a gente não pode adivinhar o futuro, certo? Então isso aqui é um estudo, não pode servir de recomendação formal. Mas se o teu cunhado aí não sabe investir e está complicando a vida da tua irmã, manda isso aqui para ele aprender a investir direito. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.